Assista agora Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros, Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marine Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Boa noite. O seguro DPVAT, ao longo de sua história, tem sido um importante instrumento de proteção social e é assim que deve ser visto pela sociedade. Mas sua atuação não deve se restringir aos seus fins específicos. Como empresa consciente de sua responsabilidade social, a seguradora líder DPVAT está sempre atenta a todas as iniciativas que contribuam para diminuir o número de vítimas de acidentes de trânsito, que já atinge proporções de tragédia, causando perdas irreparáveis. No programa Seguro de hoje, vamos entrevistar Ricardo Xavier, diretor-presidente da seguradora líder DPVAT. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje recebendo o Ricardo Xavier, presidente da seguradora líder DPVAT. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Boris. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre seguro, conversar com os corretores e com nossos telespectadores. Ricardo, você já esteve aqui com a gente, já explicou o que é o DPVAT, mas eu queria retomar um pouquinho para os nossos novos telespectadores também tomarem consciência. O que é o DPVAT e o que é a seguradora líder? Muito bem. O seguro DPVAT é um seguro que existe na maioria dos países desenvolvidos. No Brasil foi criado em 74 e ele veio da necessidade de você criar uma proteção ao cidadão contra a circulação de veículos nas grandes cidades. Então, quando a indústria automobilística veio se desenvolvendo, houve a necessidade de se criar um seguro que desse proteção às pessoas e, em alguns casos, até aos bens materiais. O DPVAT, então, surgiu dessa necessidade. Ele tem por finalidade proteger o cidadão contra danos causados por um veículo automotor de via terrestre, como ele diz, né? Então, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Todos os veículos estão cobertos? Todos os veículos automotores estão incluídos no DPVAT? Exatamente. Todo veículo que for licenciado ou licenciável, ele deverá contratar o seguro DPVAT anualmente. É uma pólice que vige do início do ano até o final, é durante o ano civil, e ele dá 3 tipos de coberturas ao cidadão. Em caso de morte, ele tem uma cobertura de R$ 13.500 que ele paga aos beneficiários, dividido entre os beneficiários, herdeiros legais, né? No caso da invalidez permanente, é de até R$ 13.500, em função do grau da lesão da vítima. E no caso do reembolso de despesas com assistência médica, é de até R$ 2.700, em função daquilo que o cidadão teve que pagar para o seu tratamento. Em que momento o nosso telespectador que nos prestigia deve pagar o DPVAT? É no momento do licenciamento, ele vai lá e adiciona o valor do prêmio do seguro DPVAT? O DPVAT, ele, de acordo com a legislação, ele vence junto com a primeira cota de IPVA ou com a cota única. Simultaneamente, são distintos, tem uma cota específica do DPVAT e a outra do IPVA. O IPVA é um imposto que é recolhido ao Estado e, no caso do DPVAT, não, é um prêmio de seguro que, então, é entregue às seguradoras. Tem um aspecto até importante que muitas pessoas não sabem: 50% desse valor que é pago pelo cidadão para a contratação do DPVAT, ele vai ao governo federal. 45% é destinado ao SUS para tratar a vítima de acidente de trânsito nos hospitais públicos e conveniados e 5% ao DENATRAN, para promover campanhas de prevenção, redução de acidente de trânsito. Então, os outros 50% vêm, então, para as seguradoras, o pool de seguradoras, para que a gente pague, então, as indenizações. A seguradora líder DPVAT, ela representa um pool
Isso, nós somos 76 seguradoras hoje em todo o país que formam esse consórcio e a seguradora líder tem o papel de gerir esse consórcio. Então nós somos integrantes do consórcio e fomos indicados para ser o líder desse consórcio. Estamos fazendo toda a gestão da operação, apoiado na estrutura de rede de atendimento das seguradoras consorciadas. Ricardo, recentemente eu li de que teve uma alteração até positiva na forma de pagamento do seguro obrigatório. O que aconteceu de diferente? É verdade. Será uma demanda já da sociedade em função do preço de determinados tipos de seguros, como da motocicleta e dos ônibus. São preços que têm valores um pouco mais elevados em função dos aspectos da sinistralidade da carteira. Então foi introduzida a possibilidade do parcelamento do prêmio desses dois tipos de veículos, do ônibus e da motocicleta. Então você pode pagar em até 3 parcelas e você pagará de acordo com o calendário de pagamento do IPVA. Então, é uma opção. Sempre acompanhando hoje, a opção do IPVA. Sempre acompanhando a opção do parcelamento do IPVA. Então, a partir de 2013 foi instituída essa possibilidade. Eu acho que é muito bom, que facilitará a vida do motociclista, que muitas vezes não tem os recursos, aquilo é uma ferramenta de trabalho e às vezes ficava impedido de poder pagar. Então acho que foi uma medida muito positiva e que a gente vai trazer o motociclista para a sua regularização. O seguro DPVAT, como você falou, realmente o seguro contra terceiros obrigatório, ele existe nos países mais desenvolvidos, mas ele é, na minha opinião, e eu quero saber se você concorda, uma ferramenta com várias utilidades. A primeira, que é um instrumento social impressionante. A gente leva uma proteção para uma família que às vezes de muito baixa renda não tem dinheiro para o dia seguinte de uma perda, de uma vítima, etc. e tal. A segunda, um instrumento já de cultura do seguro. Ele já leva ao conhecimento do grande público, daqueles que ainda não conseguiram ter uma casa para colocar no seguro, um automóvel para colocar no seguro, mas já sabem algo sobre a palavra seguro. É isso sempre que vocês estão procurando difundir e divulgar? Conversar com um profissional de seguro. Você tocou nos pontos primordiais do DPVAT. Realmente o DPVAT tem essa característica. O Brasil, a gente sempre tem a nossa jabuticaba, e o DPVAT é uma jabuticaba. Existe esse tipo de seguro na maioria dos países desenvolvidos do mundo, como eu falei, mas no caso do Brasil tem uma característica singular e que difere ele do seguro de responsabilidade civil clássico. E a gente não precisa apurar a culpa. Então, independentemente da apuração da culpa, a indenização será paga. Tem até uma característica mais singular ainda, que mesmo que o veículo não tenha contratado o seguro, nós pagaremos a indenização a todas as vítimas que foram acidentadas por conta daquele veículo, mas nesse caso poderemos entrar com uma ação de ressarcimento contra o proprietário do veículo para nos ressarcir desse valor. E realmente, como você tocou esse aspecto também de onde nós alcançamos, o seguro DPVAT ele cobre o motorista, o pedestre e o passageiro. E afora o processo da motocicleta, que hoje é uma situação bastante atípica, mas tradicionalmente a principal vítima do acidente de trânsito no país, excluindo a motocicleta, é o pedestre. E muitas vezes esse pedestre é aquela pessoa de baixa renda que sequer tem um veículo, sequer sabe que existe um seguro. E eis que de repente ele descobre que existe uma proteção chamada seguro e que ela paga, porque nós efetivamente pagamos a indenização a quem nos procura. Eu acho que tem também um fator importante que você colocou, que é o ressarcimento ao SUS dos serviços prestados a essas vítimas também. Não é uma conta que é jogada diretamente nas costas do governo, mas sim tem uma arrecadação de um prêmio técnico para fazer frente a esse atendimento. Exatamente. Isso não se caracterizaria como um imposto. Na verdade, é um repasse de um recurso estabelecido na lei, mas que tem por finalidade dar suporte ao Sistema Único de Saúde para atender aquela vítima que cai na rede pública. E é natural que no primeiro atendimento, nas principais cidades do país, é atendido por uma rede pública que dá o atendimento de emergência. A questão do seguro, ele é tão singular. Por exemplo, tivemos um episódio recente no Rio de Janeiro, em que um ônibus teve repercussão na mídia, despencou de um viaduto, em que feriram-se dezenas de pessoas, veio a óbito, inclusive, 7 pessoas na ocasião. E nós descobrimos que esse veículo estava com licenciamento atrasado desde 2011 e não havia pago o DPVAT. Ele não havia pago o DPVAT. Isso. Então eu vou te pedir um favor. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, porque essa história eu vou querer explorar bastante com você, porque eu acho que ela vai ser muito esclarecedora para o nosso público. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e na volta nós vamos entender melhor esse acidente recente do ônibus no Rio de Janeiro. Não saia daí, nós voltamos já já.
Você sabia? A procura pelo seguro DIO, que cobre o patrimônio pessoal dos executivos de reclamações relacionadas a seus atos de gestão nas companhias, cresceu 69,2% em 2012. Descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos chegar. Vai que o seu carro não vem com Biafra cantando. Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Alto que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Odontológico Empresarial e PME. Tão fácil que você até esquece que usou. E aí, como é que foi o almoço? Comi uma massa al dente. A Sul América trabalha para fazer tudo cada vez rápido e claro. Afinal, seguro é para resolver os aborrecimentos, não para ser mais um. Se aborrecer? Pra quê? Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava... Um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada. Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z. No final da década de 80, Goulart de Andrade trocou o microfone pelas luvas de boxe e sentiu na pele o que é ser um lutador. Confira a rotina de treinos e a luta contra Adilson Maguila, um dos mais conhecidos boxeadores do país. Vem comigo, nesta segunda, 11h30 da noite. O programa Seguro está de volta e se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso site programasseguro.com.br ou o nosso Facebook. Lá você pode entrar em contato conosco e também conferir os programas já exibidos. E continuamos a entrevista com Ricardo Xavier. Ele fala sobre o seguro obrigatório de veículos automotores, o DPVAT. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, recebendo hoje Ricardo Xavier, presidente da Líder Seguros, da Líder Seguradora DPVAT. Antes do nosso intervalo, você ia começar a contar uma história e eu pedi que você esperasse um pouquinho e vamos retomar. Recentemente nós tivemos um acidente muito feio com um ônibus no Rio de Janeiro. O ônibus caiu do viaduto e em caindo do viaduto ele levou algumas pessoas ao óbito e algumas pessoas com despesas de atendimento. E você também falava de que esse ônibus não recolhia o IPVA, portanto não recolhia o seguro obrigatório. O que vai acontecer? Isso, esse veículo estava com o licenciamento dele atrasado desde 2011, inclusive tinha uma série de multas, e ele não pagou o DPVAT. Então, o que irá acontecer? Isso é uma definição, uma boa maneira de você ilustrar o que é o DPVAT. Nós iremos pagar a indenização a todas as vítimas. Aquelas que vieram a óbito, os familiares receberão a indenização, aquelas que tiverem despesas ou mesmo que vierem a ter uma invalidez, receberão a indenização. Agora, toda aquela indenização que nós viermos a pagar a essas vítimas, nós entraremos com uma ação, primeiramente administrativa, posteriormente até judicial, for o caso, buscando o ressarcimento do proprietário, da empresa proprietária desse ônibus, porque ela não contratou o seguro, ela tinha obrigação legal de contratar e como pelo fato de não ter contratado, nós podemos ressarcir isso. Mas o principal é que nós vamos pagar a vítima. Então a pessoa estará coberta, essa é a característica. E se evidentemente, se o DPVAT tivesse sido recolhido junto com o IPVA, era feita a indenização e não se discute mais. Exatamente. Então, nós vamos ter indenizações por morte, nós vamos ter indenizações por invalidez e de despesas médicas hospitalares. É difícil receber o DPVAT? A gente ainda tem aquele ranço de atravessadores, de dificuldade, ou nós já estamos no primeiro mundo? Olha, infelizmente ainda existe um grupo de pessoas no Brasil inteiro agenciando, vendendo a famosa, quer dizer, dizendo que há dificuldade para vender a facilidade.
Olha, receber o DPVAT é um processo extremamente simples. Nós pagamos todas as indenizações em até 30 dias. Nós pagamos 90% das indenizações em até 20 dias. Mesmo as de invalidez, que são um pouquinho mais complicadas? Mesmo as de invalidez. Quer dizer, obviamente, depois que é apresentada a documentação. Claro. Quando há qualquer dúvida, no caso da invalidez, de há um problema de que o não está apto a eventualmente promover uma avaliação adequada, a avaliação não ficou perfeita, nós temos uma rede de peritos médicos para justamente levar essa pessoa ao perito, para poder quantificar e efetivamente pagar a indenização. A indenização é paga, então, em menos de 30 dias. Ela é feita por crédito em conta corrente ou conta poupança direta do beneficiário, evitando que o dinheiro atravesse na mão de pessoas, de terceiros, que possam eventualmente desviar esse recurso. Ricardo, na sua opinião, qual é o papel do corretor de seguros nesse momento? A capilaridade, a presença do corretor de seguros junto a um público, junto aos seus segurados, qual deve ser a nossa postura? Para quem nós devemos encaminhar? Como nós devemos proceder para que essa vítima receba mais rápido possível e melhor possível a sua indenização? Você tocou num ponto-chave. O DPVAT, o grande dilema dele é o seguinte: nós moramos num país continental, mais de 5.600 municípios, 200 milhões de pessoas, então público. Então nós temos a rede de seguradoras consorciadas e, vendo que era ainda insuficiente, nós buscamos apoio nos sindicatos corretores de seguros, justamente que o corretor é aquele profissional qualificado que entende do seguro. Ele é uma referência na sociedade sobre o que é um seguro, como dar informação. Então o que nós esperamos dos corretores é que eles promovam esse atendimento, promovam esse esclarecimento. O sindicato hoje, através das suas regionais, o Sindicato de Corretores de São Paulo é um exemplo, de todo o país, de todos os sindicatos de corretores de seguros do país são ligados a nós, tem uma rede, promovem o atendimento. E existe também a figura do corretor parceiro, ligado a uma seguradora consorciada, ele se vincula como corretor parceiro e ele passa a ser um agente social na sua cidade. Então ele ali poderá dar o atendimento ao cidadão, receber uma indenização, dar entrada nisso, ele tendo um relacionamento com uma seguradora que seja consorciada, que chegará a nós isso e nós faremos o pagamento. Então é muito importante o papel do corretor, ele tem sido um agente de ampliar a nossa capacidade em todos os municípios do país. Ricardo, vocês fizeram recentemente uma campanha publicitária muito importante. Você já tem o feedback, o quanto isso ajuda a esclarecer tudo isso que a gente está falando, a facilidade, porque ela foi produzida de uma forma muito lúdica, vocês realmente estão de parabéns. Vocês já sentem que isso dá um efeito na busca, na agilidade? Na verdade, em 2009, nós identificamos que havia essa necessidade. Estruturamos a empresa para que ela pudesse dar o melhor atendimento possível. Falamos, agora vamos à rua dar conhecimento ao cidadão. Então, ela já está na terceira etapa. Na primeira, nós dissemos, o seguro DPVAT existe. Depois, qual era a finalidade dele? E depois, agora, nós estamos trabalhando quem é que tem direito a ele. Nós temos recebido a percepção que nós temos que a facilidade do acesso, o conhecimento sobre o seguro, as pesquisas que nós temos feito, tem havido um crescimento bastante significativo do cidadão sobre a existência do seguro e do seu direito. Por falar em crescimento, vocês fizeram recentemente um mapa, vamos chamar assim, uma ressonância magnética nos números do seguro DPVAT no Brasil. O que esse último levantamento mostra para vocês, até para gerenciar o futuro dessa carteira, o futuro dessas coberturas? Quais são as principais conclusões desse estudo muito bem feito e muito bem detalhado? Nós também desenvolvemos dentro da seguradora um centro de estatística. O objetivo é coletar informações e divulgar para a sociedade, para as autoridades, as mais confiáveis possíveis informações estatísticas sobre acidente de trânsito. No balanço que nós fizemos em 2012, por exemplo, nós pagamos mais de 507 mil indenizações, quase 508 mil indenizações em todo o país. Isso representa 1.350 indenizações por dia. Isso é uma triste realidade do nosso país. O nosso país hoje vive uma situação de calamidade no trânsito. Temos um volume de acidentes ocorrendo no país de uma forma assustadora. Nós tivemos um aumento de 39% das indenizações em relação a 2011. Quando você olha na cobertura de invalidez permanente, é quase 50% o crescimento. E quando analisamos esses números, qual é a causa disso? Aí a gente identifica. A motocicleta vem crescendo a sua presença dentro dos veículos em circulação. No Brasil, hoje, ela é cerca de 27% da frota em circulação. São Paulo, se verifica isso a todo instante, circulando nas ruas. Mas vocês não têm ideia. São Paulo hoje não é tão grave quanto você
muitas vezes na região norte e nordeste, em que tem estados em que a frota de motocicleta chega a ser 50% da frota de veículos em circulação. E por que invalidez permanente? Porque a motocicleta não tem nenhuma proteção no indivíduo. Então, qualquer acidente, por menor que seja, ele provoca uma lesão. E como é uma lesão de impacto, ela acaba ocasionando uma invalidez permanente. No carro não, às vezes você tem uma frequência elevada de acidentes, mas que não há uma lesão à pessoa, somente ao carro. Então, esse é um aspecto importante. Podemos citar outro também, por exemplo, 77% das indenizações afeta o homem. O homem está presente em 77% das indenizações. Em termos de idade, mais de 50% das indenizações são pessoas entre 18 e 34 anos. Você vê, é aquela população economicamente ativa, que está trabalhando, que sustenta uma família. Então, são um impacto social muito grande e a gente tem procurado divulgar isso para justamente dar instrumentos para que as pessoas tenham consciência disso. Ricardo, eu preciso chamar o nosso próximo intervalo comercial, mas na volta eu vou querer saber de você o que é possível fazer e o que a seguradora líder pensa em fazer para ajudar nessa redução. É o governo com a lei seca, com outras medidas de fiscalização, mas o que nós, mercado, principalmente a seguradora líder, o consórcio, para melhorar um pouco esses números. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já, não saia daí. Você sabia? Seguradoras podem anular o ressarcimento a motoristas que estiverem embriagados em caso de acidente. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Na TV aberta, a Gazeta é canal 11. Mas e se eu mudar pra TV? Você continua ligado na TV Gazeta nas seguintes operadoras a cabo de São Paulo capital: NET canal 21, Vivo canal 11 e Vivo HD canal 311. Mas atenção, a TV Gazeta ainda não faz parte da grade das operadoras de TV via satélite, Sky e Claro TV. Em todo o Brasil, o sinal da TV Gazeta está disponível por parabólica, no satélite C2 analógico e no satélite B4 digital. Confira mais informações em nosso site. Até o céu cair ou mudar de cor, anjos chegar. Vai que o seu carro não vem com Biafra cantando. Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Alto que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal, vai que... Bradesco Seguros, é melhor ter. Se você que é fanático por futebol se ligar no Mesa deste domingo, ficar por dentro dos principais campeonatos. Confira tudo sobre a rodada do Paulistão, a campanha dos times nacionais na Libertadores e as emoções da primeira fase da Copa do Brasil. Com a presença do volante Amaral, do ex-goleiro Gilmar Rinaldi e do meia Jadson. Mesa Redonda, neste domingo, 9:30 da noite. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo com o Ricardo Xavier, presidente da seguradora líder DPVAT. Falávamos antes do intervalo do aumento da sinistralidade, das indenizações, e eu te perguntava o que nós podemos fazer, o que a seguradora líder pode fazer e as autoridades o que podem fazer para diminuir esses trágicos números que você anunciou antes do nosso intervalo. O que nós temos procurado fazer, Boris, na nossa campanha, por exemplo, a gente sempre procura passar algum recado em relação à direção cuidadosa. Por exemplo, utilização do cinto de segurança, utilização no banco de trás, utilização do equipamento de segurança. O que a gente procura recomendar? Que o cidadão tenha um cuidado, dirija de forma defensivamente, respeite as leis de trânsito. Paralelamente a isso, nós fazemos nos envolvemos em uma série de ações
de prevenção e redução de acidentes de trânsito. Por exemplo, atualmente nós estamos com uma parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária, que está fazendo uma série de estudos que nós, desenvolvendo esses estudos, estamos oferecendo. Agora acabamos de fazer um sobre a direção de motocicleta. A motocicleta, como eu estava falando, é um problema hoje muito grave que está ocorrendo no país. Para você ter uma ideia, 69% das indenizações do ano passado foram acidentes com motocicleta. E ela é apenas 27% da frota. E quanto ela, desculpa te interromper, mas o tempero entre o prêmio técnico da motocicleta e dos outros veículos já está equilibrado ou ainda não? A gente acaba tendo aí um diferencial. Ele reflete a realidade, né? Você vê a motocicleta hoje está R$300 o seguro, enquanto de um veículo de passeio está aí na faixa de R$100, ela praticamente já 3 vezes o preço. Ela está refletindo a realidade que está sendo vista. Infelizmente, é um retrato, não há como ser diferente. E eu acho que foi por aí que veio essa possibilidade do parcelamento para tentar facilitar a pessoa para que ela possa efetivamente contratar o seguro. Eu assisti recentemente na televisão uma matéria onde mostrava um novo costume do pedestre. O pedestre hoje ele anda, às vezes até dirigindo, vamos falar a verdade, vendo e-mail, falando no celular ou com aqueles fones de ouvido escutando música e a matéria mostrava a distração de que esse pedestre tinha no trânsito. Esse também é um fator que pode agravar com cada vez mais as pessoas tendo acesso a esse tipo de mídia? Com certeza, nós verificamos isso a todo instante. Agora mesmo vindo para cá, eu estava vendo uma pessoa de motocicleta com capacete e o celular aquele conversando pelo celular fixado. Então, o celular, é claro, ele não estava com a boca mexendo. Então, os hábitos e costumes, essas inovações que vêm surgindo com a telefonia celular, os pager, os Blackberries, essa coisa de transmissão de mensagem, as pessoas têm que se conscientizar, elas têm que dar atenção àquilo que elas estão fazendo ali naquele momento. Então, a principal questão, acho que onde tem que se investir cada vez mais é na educação. A educação a fiscalização, obviamente que a punição, a repressão é necessária, porque isso é um processo educacional. Mas você tem que trabalhar a criança na escola e dar a ela consciência que é assim que se foi feito nos países desenvolvidos. É verdade. Onde houve redução da Bom, Ricardo, eu queria agradecer a sua presença, é sempre bom recebê-lo aqui. Eu acho que o programa Seguro também cumpre a sua obrigação de levar esse tipo de mensagem ao nosso público para que as coisas fiquem melhor para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença, fique à vontade de voltar toda vez que você tiver notícias importantes desse segmento importantíssimo, na minha opinião, que é o muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos mais uma vez a oportunidade, mais uma vez incentivando o corretor para que ele participe e efetivamente seja um agente divulgador do seguro DPVAT junto à sociedade. Obrigado, Boris. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a audiência, a atenção de todos vocês e, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo domingo. Uma boa semana a todos vocês. Obrigado. Nesta segunda, 11h30 da noite, Goulart de Andrade vai encarar Adilson Maguila no Vem Comigo. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. Não use o celular enquanto dirige. Evite acidentes. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros, Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marine Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil.